Como será que nasceu o agroecossistema de São Miguel Arcanjo? Tudo começou, pelo menos que eu lembre, na minha infância, aqui nessa comunidade rural, onde nasci e fui criado, no meu contexto familiar de agricultores, onde eu já falei muito bem em outros vídeos, toda a minha família, paterna e materna, vinculados ora à agricultura, ora à pecuária e muitas vezes a tudo isso junto. Então, com a idade de 8 anos de idade, foi que chegou televisão na minha casa. E eu soube da existência de um canal, ou melhor, de um programa, né, de TV, que é exibido todo domingo, tradicionalmente às 8 horas da manhã, que tem como tema o campo, né, o rural. E aí eu comecei a assistir esse programa com idade de 8 anos, e dentre as muitas matérias, as muitas reportagens que eram exibidas e que são exibidas até hoje nesse programa, as que eu mais gostava, elas diziam respeito à preservação ambiental, a um cultivo com práticas de preservação, a uma criação que prezasse pela preservação do pasto. Ficava maravilhado com aquele tipo de coisa. Quando passava alguma reportagem especial abordando algum bioma, como por exemplo a Mata Atlântica, eu particularmente sou muito apaixonado por este bioma, né? Sem menosprezar, é claro, o bioma Caatinga, que é no qual estou inserido, né? Mas lembrando que a minha condição de brejo, de altitude aqui, ela me dá características, aqui no meu contexto, características similares à Mata Atlântica. Então eu ficava maravilhado com aquilo e ficava querendo reproduzir aqui, né? Então, algumas matérias clássicas, como por exemplo As Filhas de Seu Zé Izá, também a implementação daquela fazenda do Ernest lá no sul da Bahia. Essas reportagens, elas foram me marcando e foi crescendo dentro de mim a certeza de que eu queria um pedaço de terra para desenvolver algo parecido com aquilo tão bonito que era tido como preservação. E eu queria ter aquilo aqui. Enquanto os meus colegas acompanhavam os seus pais para a roça, para a labuta, na tentativa de reproduzir aquilo que seus pais, seus avós já faziam há muitas gerações, o meu desejo era plantar a árvore. Isso, na cabeça do meu saudoso e velho pai, não lhe chegava à compreensão, o porquê que eu queria aquilo. Mas ele foi deixando. E eu tinha, como eu já contei aqui neste canal, tem um vídeo aí, lá do começo do canal, mostrando a área 1 daqui da Agrofloresta, no qual eu conto como foi a aquisição desse terreno, né, que foi a partir de uma criação de ovinos, presente do meu avô, lá na minha infância. E a venda desse rebanho proporcionou a compra desse terreno. E aí meu pai, imediatamente, quando nós adquirimos ele em 2001, ele manifestou o desejo de enchê-lo de cana. Já era um terreno explorado, como eu venho dizendo aqui nos vídeos. Esse terreno aqui já é explorado há várias décadas, com cultivos consecutivos, ora de cana, ora de mandioca. Aqueles cultivos bem tradicionais da região, que não condicionam nenhuma melhoria, nenhuma preservação do solo. Esse espaço aqui mesmo, que é meu predileto, que é a área 3, era um espaço bastante explorado nesse sentido da produção de mandioca para farinha. E aí,
eu cuidei logo de dizer a meu pai que eu deixava sim ele plantar a cana, mas eu nem queria a roça de cana, eu deixava ele plantar mais para ele. E o espaço ali em cima, que é referente à área 1, inclusive é uma área que está precisando de manejo agora, é a área mais velha aqui da agrofloresta. Naquela área eu disse, olha, aqui eu vou fazer um negócio diferente. Ele perguntou o que era, eu disse, aqui eu vou plantar árvores. Aí ele franziu a testa, assim que nem eu fiz agora, e em respeito a mim deixou que eu fizesse isso. E ali no ano 2001, no mês de março, mais especificamente no dia 3 de março de 2001, eu plantava a primeira muda de árvore ali. Sendo que já tinha uma árvore nativa que é uma laranjinha que está lá até hoje, mas a primeira planta que foi colocada é um pé de acerola, ele é vivo até hoje, né? E esse pé de acerola, ele me dá essa recordação de que foi ele a primeira planta que eu inseri aqui nesse espaço, né? E ano após ano, isso foi crescendo, meu pai cultivou cana aqui, depois reduziu, ficou com cana somente ali onde será a área 5 da agrofloresta, que hoje em dia está na capoeira, ainda não explorei, né? E lá, nesses outros espaços, a gente foi plantando feijão, depois ele sempre foi mantendo esse cultivo de cana aqui nessas áreas, mas a seca, as condições do solo, não permitiam que esse cultivo continuasse, porque é um dos problemas dessa agricultura convencional. Ela não proporciona condições para que se permaneça se cultivando em anos fracos, em anos que chova menos. A agricultura de sequeiro estaciona quando tem menos chuva, porque os solos estão tão cansados aqui no semiárido, né, e também em outros biomas, em outras regiões, os solos estão tão cansados que, quando não chove bem naquela estação chuvosa, as lavouras anuais, ou bianuais, ou até mesmo perenes, elas estacionam, algumas morrem, né? E então, pessoal, foi morrendo, né? Mas no ano de 2009, e eu sempre assistindo esse programa de TV, no ano de 2009, eu fui para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, prestei vestibular e passei em 12º lugar para um curso de extrema concorrência que era engenharia agronômica. Na verdade, isso no ano de 2008 e comecei a cursar em 2009. Então, terminei engenharia agronômica, sou formado em agronomia e, mais uma vez, da mesma forma que o meu pensamento e o meu desejo fugia daqueles dos meus colegas de infância, também era diferente o meu desejo, a minha atuação, a minha vocação profissional durante o período da universidade. Enquanto os meus colegas estavam ali em nome da monocultura, estava eu buscando formas de colocar em prática meu sistema agroflorestal. E foi ali na universidade que eu tive acesso a esse termo, muito embora eu já o praticasse aqui sem conhecê-lo. Mas eu já tinha esses princípios agroflorestais, esses princípios de preservação ambiental, eu já os praticava aqui em minha propriedade. Mas foi na universidade que eu tive acesso à teoria, foi na universidade que eu tive acesso a partir de cadeiras, de disciplinas próprias do curso, ofertado pela UFRPE, que eu tive acesso ao conhecimento teórico para implantar a agrofloresta. Então, não posso negligenciar e esquecer, como foi criticado aí participando de uma live de um agroflorestor famoso, e eu fiz uma pergunta e eu fiquei muito chateado porque em plena live ele fez uma abordagem totalmente desrespeitosa da minha pergunta, quando ele ofendeu, por exemplo, os conhecimentos que eu tinha adquirido na academia, na universidade, né?
Então eu imagino, uma vez que ele não me conhece, que ele pensava que eu estava me referindo naquela pergunta àquelas práticas do monocultivo presentes nos latifúndios. Mas a minha pergunta tão somente era para aumentar o meu leque de conhecimento para aquilo que eu já pratico aqui. Então fiquei bastante triste na ocasião, até um pouco envergonhado, porque a live tinha uma participação grande de pessoas, né? E de certa forma foi passada uma imagem de modo conotativo de minha pessoa, que eu não sou. E quem me conhece sabe, quem acompanha esse canal, que já existe desde 2017, já conhece o meu perfil, né? Então, mas vamos sair dessa aí. Então nasceu a minha agrofloresta, se soltou lá da área 1, já estamos aqui na área 4, e se Deus quiser em breve a área 5. E eu digo a vocês, eu não estou arrependido, quero continuar cultivando plantas anuais e perenes no sistema agroflorestal, que viva a agrofloresta, que vivam as práticas de preservação ambiental, as práticas de manejo pertinentes aos homens e às mulheres de bem, que querem construir espaços que produzam alimentos livres de agrotóxicos, alimentos oriundos de um sistema harmônico, produtivo, rentável e que nos dê a garantia de um amanhã para os nossos descendentes. Então foi uma partilha que eu fiz aqui com vocês com muita satisfação. Agradeço a todos que me acompanham, todos que são inscritos no canal. Tudo de bom para vocês e que a gente permaneça juntos nessa parceria agroflorestal. Fiquem todos com Deus. O meu abraço de JP Agricultura.